Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de março de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2236. Tem 4 páginas, 40 logias e 14 máximos. O tema, ressexibilidade grupal. A especialidade, ressexologia. Quem redigiu o verbete se dedicou bastante aos pormenores do tema foi a nossa professora Jaqueline, que está aí firme, está hoje assessorada também aí seriamente. Definição. A ressexibilidade grupal é a capacidade ou qualidade da ação transformadora de consciências afins ao empregarem a técnica da reciclagem existencial, que é a ressex, potencializada pela interassistencialidade consciencial cosmoética, com base na auto- e na heteropesquisa em prol da evolução. O holopensene do completismo grupal, o tempo de maturação das mudanças, as distorções cognitivas do passado tratadas no presente, as imaturidades pessoais compondo o panorama das imaturidades grupais, as automimeses coletivas dispensáveis sinalizadas a partir de sincronicidades, a identificação dos traços anacrônicos grupais, a consciencioterapia em grupo. Eu li apenas uma parte da fatologia. As dinâmicas parapsíquicas, a existência dos para-olhos espectadores da ressex grupal, a paravisão de conjunto, os grupos extrafísicos amparadores dos grupos intrafísicos. Agora, nós temos aí na remissiologia, dentre os 15 verbetes, nós destacamos acerto grupo kármico, reciclagem prazerosa, reciclogenia, recim grupal. Frase enfática. A ressexibilidade grupal é proporcional ao investimento teático nas ressex pessoais, potencializada pela liderança cosmoética, exemplo diferenciador, a maior na max proex do grupo. Você possui lucidez quanto ao nível de contribuição pessoal frente às reciclagens grupais? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o aproveitamento autoevolutivo da vivência em grupo? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui, com João Paulo, nós temos 20 itens. Interrelação, interação, intercooperação, conscientização, equipe, vínculo, inseparabilidade, amparabilidade, interpensenidade, comprometimento, sinergia, empatia, reciclogenia, democracia, ressexologia, conviviologia, grupo karmologia, integraciologia, interassistenciologia e max proex. Agora, o verbete aí do dicionário é sobre a interreeducaciologia. Eu chamo a atenção para a argumentação, que tem 7 itens aí, sério para a pessoa pensar. E depois a complementação tem a parapreceptoriologia, que é um assunto sempre sério para a gente ponderar. Esses itens são sérios. Esse verbete aí, aparentemente, ele é simples, mas ele é muito sério naquilo que ele expõe. Agora, para a nossa verbetógrafa, em Fatologia, página 1, na 2ª linha, poderia explicar o ponto cego grupal. E na 4ª e na 3ª e 4ª, as automimeses coletivas dispensáveis sinalizadas a partir de sincronicidade. Sim, ponto cego grupal
O ponto cego grupal é aquele traço que aquele grupo não percebe na sua manifestação. O grupo, ele vai... os componentes do grupo, eles vão se juntar de acordo, em geral, em torno de um objetivo comum. Mas, muitas vezes, aquelas consciências, elas já apresentam esse mesmo ponto cego que vai repercutir no grupo. E, muitas vezes, esse grupo não tem noção, não percebe esse traço que ele manifesta. E, nesse caso, nós podemos analisar que existe uma certa dificuldade daquelas consciências perceberem. Às vezes ele é muito claro, ele é ostensivo até para outras pessoas que enxergam aquele grupo, mas não muito claro para o próprio grupo. Agora, sobre a auto-memória coletiva dispensável e sinalizada a partir de sincronicidade. Sim. A ideia, né, essa ideia é que nós já pertencemos a grupos no passado e já realizamos muita coisa. E muitas vezes o grupo, nesse momento, ele repete algum aspecto, ele traz novamente algum aspecto que um espectador externo, ele percebe pela sincronicidade. Então, às vezes um exemplo simples, às vezes um grupo do passado que fez algum tipo de construção específica, pode repetir algum gesto, algum movimento grupal, que novamente aquele grupo repete. Muitas vezes podem ser automiméticas dispensáveis, né? Automimeses dispensáveis. Em parafatologia, na página 2, quinta linha, poderia explicar a estrutura parasocial do grupo? Sim. Todo grupo ele tem uma dinâmica específica de manifestação e interação. Ele tem uma manifestação interna entre os componentes daquele grupo, intrafisicamente, e ele também tem comportamentos de interação externos. No caso, como nós agregamos a questão da multidimensionalidade, ela abrange também essa estrutura parasocial. Então, o grupo ele tem uma estrutura social, ele tem um líder, ele tem os componentes que têm uma maior preponderância, uma maior importância dentro daquele grupo, isso de uma maneira, então, intrafísica, e também vai ocorrer isso, a estrutura parasocial, quer dizer, as consciências que fazem parte daquele grupo, e que também interagem a todo momento. Não sei se ficou claro. Na neosinapsologia, poderia ampliar a autoperceptibilidade do megaprocesso grupal, alavancando neossinapses grupais? Sim, aqui eu faço uma relação, quer dizer, a consciência, que é uma autopercepção, com relação ao grupo. Em geral, está muito ligada essa ideia com a questão da cosmovisão. A facilidade ou a dificuldade que nós temos em termos lucidez de observar esse mega processo. Muitas vezes nos atemos no dia a dia nas pequenas questões, naquela situação mais ligada, menor, mais ligada conosco. Mas esse olhar diferente, essa cosmovisão com relação ao grupo, ela favorece essa questão das neossinapses grupais. Nós ampliamos, então, ampliamos a nossa visão dos objetivos, do porquê estarmos juntos. Então, a ideia aí foi colocar realmente a questão, a importância da cosmovisão com relação ao grupo. Eu quero dar notícia aqui agora da Rosânia Fernandes, lá em Lisboa, em Portugal. Ela fez parcerias com a revista Zen Energia de Lisboa
a IAC de Lisboa e a Clínica de Psicologia da Alicia. A Alicia fez contrato com uma editora de livros de Lisboa, de um amigo dela, e vai tentar uma ponte para que ela possa fazer parceria. A editora edita livros de desenvolvimento pessoal. Ela tem tido a oportunidade de conhecer várias pessoas ligadas à saúde e de diversas linhas do conhecimento através do programa, aos quais estão participando e dando entrevistas. Ela vai colocar um estande do programa na Feira Alternativa de Lisboa, em Belém, no mês de setembro de 2012, onde a IAC, todos os anos, tem estande. Fiz uma proposta de parceria com essa feira e estou aguardando a resposta. O programa Ciência e Saúde é pago por 3 voluntárias da IAC e por mim, nesse momento. Agora, eu acho que é melhor você conservar, de qualquer modo, em todas as situações, a sua independência econômico-financeira. Que ela está me perguntando sobre isso. Isso é o melhor. Agora, a Beatriz me mandou aqui uns dados que eles estão dando acesso a 305 livros gratuitos pelo site. É só fazer, sabe, baixar. www.dominiopublico.gov.br. Gov quer dizer G-O-V. Então, é www.dominiopublico.gov.br. São 305 livros, ela falou que a maioria são de literatura clássica, de literatura. Se alguém se interessar, pode baixar gratuitamente. É o download, né? Agora, gente, eu estou aqui com um belo livro, História de uma Vida. Ó. Quem me mandou foi a autora. Adivinha quem? É a mãe da Jaqueline. Ela tem a minha idade, ela tem 80 anos. O livro foi publicado agora, o ano passado. Aqui, ó. Olha como é que ela está bacana. Aqui. Agora, eu quero ver o livro com calma, que aqui ela está contando todas as proezas dela, da vida dela. O livro não é de brincar, não. Ele tem 446 páginas. História de uma Vida. Geneviève Betão Narras. É Betão, né? Betã. É. Agora, o caso é o seguinte. O nome dela, na intimidade, é Ginete. Ela colocou abraços, Ginete. Toda bacana. Agora, eu quero ver com calma. Agradeço muito a ela. Não mereço tanto. Queremos ver isso aqui com calminha. O que é? Uma autobiografia é uma coisa séria. Professor Tem Valdo. que pensar muito. E outra coisa, está cheia de fotos aqui dentro que eu quero ver. Tem ela em todas as fases da vida. Eu achei interessante, professor Valdo, porque ela viveu em 3 países: França, Egito e Brasil. E a família, ela foi aumentando, né, conforme o tempo passava. E o que eu achei... que o povo nasceu cada um no lugar. Isso, Vida. Metade da família no Egito, Você metade nasceu no Brasil. aonde? No Brasil? Eu nasci no Brasil. Ah, foi. E o que é interessante é que ela colocou no final uma história, um anexo com uma síntese da história do Egito. E eu realmente até caiu a ficha de como essa família está ligada com a questão do Egito. Agora, a mais moça, ela tinha personalidade, olha a cara, ó. Séria. Negócio para valer. Eu quero dar uma olhada dela, vamos ver isso aí. Agora, é muita foto, tem ela a vida inteira aqui. Um monte de gente. Está interessante, está muito bem feito esse livro, hein? Muito bem Ela feito. escreveu esse livro, professor Valdo, ela começou há 25 anos atrás com uma parte, porque tem uma história peculiar. A minha mãe, ela foi adotada. E ela não sabia, e ela ficou sabendo, enfim, a partir de determinado momento. E aí ela escreveu esse livro em manuscrito, e esse livro ficou engavetado. E o ano passado, ocorreram fatos que ela descobriu a mãe natural.
mas de uma maneira muito interessante. Então, a partir daí, ela resolveu retomar o livro e acabar, fazer um fechamento dessa história. Mas foi uma grande interassistência grupocármica, sem dúvida. Me deu aqui um brilho de uma dedicatória, sério. Nós vamos ver isso com calminha. Você pode falar agora que eu te entrego a Jaqueline aí. Jaqueline? Na fatologia, a terceira linha, as imaturidades pessoais compondo o panorama das imaturidades grupais. Pois é. Uma ideia desse verbete foi a importância da somatória dos componentes desse grupo e como é importante cada um ter lucidez do seu próprio processo compondo aquele grupo. E muitas vezes as imaturidades, elas também vão influir nas imaturidades do grupo. Se nós estamos falando de um somatório consciencial, todo mundo contribuindo para aquele grupo, então, obviamente, os pontos positivos vão contribuir bastante, e aqueles pontos mais anacrônicos, de imaturos, também vão contribuir para dificultar essa ressexibilidade, a qualidade daquela ação transformadora. Então, a importância sempre daquela consciência, ela verificar a sua relação com aquele grupo e no que ela contribui. Foi essa ideia que me veio para colocar aqui na fatologia. A outra coisa, na própria fatologia da página 1, é a quinta linha de baixo para cima. E depois continua as libertações das interprisões grupocármicas. É lógico que a Ressex contribui para isso. Eu gostaria que você explicasse melhor. Sim. Bom, nossa participação em grupos, ela não é somente dessa existência. Nós já participamos de infinitos grupos, não só... Se vocês forem contabilizar nessa vida atual, vocês devem ter participado de muitos grupos, e assim também no passado. Assim, nós acertamos, mas também erramos no passado. Então, essas interprisões, elas ficaram. Então, como que eu posso trabalhar essa questão? É trabalhando e acertando em grupo também. Nesse caso, muitas vezes, nós nos encontramos dentro de um grupo que é muito difícil. É complicado, quer dizer, eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu tenho que ter aquele olhar mais fraterno do que nunca para poder realizar e para poder concretizar aquele objetivo. Então, nesse sentido, eu estou também trabalhando a questão das interprisões, né, desatando alguns nós, me trabalhando, sempre a visão voltada para si mesma, né? Não sei se eu respondi. Então, o que eu entendi, que é lógico que a Ressex, ela é um fator que vai interferir nessa libertação, mas a libertação em si, ela vai além da Ressex, não sei, estou perguntando. A Ressex, ela é uma ação transformadora, então ela é positiva, ela tem um objetivo evolutivo, né? Ela é baseada na interassistência. Então, nesse sentido, ela tem relação direta com as interprisões grupocármicas. Nós só conseguimos nos libertar dessas interprisões através da assistência. Uhum. Então, é nesse sentido. Tá ok. Tá, obrigado, hein? Oi. Aqui na penúltima linha da página número 1 da fatologia, você coloca a resiliência grupal. Poderia ampliar? Sim. A resiliência grupal, a resiliência é um termo que tem a ver com a capacidade de voltar, de um corpo, de voltar ao normal após ter sofrido algum tipo de pressão.
Nesse sentido, eu faço uma analogia com, quer dizer, a resiliência grupal, no sentido que um grupo, ao ter um objetivo e ter que concretizar, ele também passa por percalços, por dificuldades, e essa capacidade de lidar com os conflitos, porque os conflitos existem dentro de qualquer grupo, e principalmente dentro do nosso nível evolutivo. Nesse caso, essa capacidade de rapidamente superar uma situação difícil, ela vai acelerar o processo. Porque nós vamos ter percalços, sim, isso é normal, é natural. E, inclusive, muitos autores acham que um nível de conflitividade é até positivo para que haja esses ajustes no grupo. Tudo depende do enfoque. Com o enfoque traforista, então, vamos resolver, vamos lidar e vamos voltar rapidamente para a situação de curso normal, que seria a situação de concretizar, de fazer, e tem a ver também com a qualidade dessa Ressexis. Essa resiliência grupal estaria implícito da tecnologia na última linha que você coloca, a técnica de manutenção do megafoco evolutivo grupal. Exatamente. Eu acho que sim, essa técnica simboliza isso. Exatamente. A questão do megafoco, para o grupo, ela é prioritária. Por quê? Exatamente para que o grupo ele consiga lidar com esses conflitos, ele tem essa capacidade de resiliência, de conseguir superar as dificuldades, mas não perder o rumo, né? Não tirar o olhar daquele objetivo que está à frente e acima de qualquer conflito. Não sei se ficou claro. Jaqueline, letra B. Da página, uma soma. Desculpa. A página 2, a constatação, na primeira linha, a constatação do enfrentamento grupal desassediador. Sim. Com relação ao objetivo, aquele grupo, muitas vezes, ele se vê numa situação de parada, de estar à frente de um fato que ele precisa superar, né? A constatação seria exatamente perceber que ele precisa fazer uma reciclagem. Se ele não fizer essa reciclagem, ele não consegue ir à frente. Nesse ponto, muitos aspectos que são anacrônicos, eles precisam ser revistos. Então, o grupo, muitas vezes, precisa abrir mão. Ou precisa também assistir aquelas consciências que estão ligadas e que estão acostumadas com uma manifestação X. Então, aquela manifestação ela precisa ser reciclada. A constatação, ela é mais ou menos assim, é um ponto onde o grupo se vê surpreso. Não, nós se vê pasmo, vamos dizer, diante da própria ação que ele precisa fazer para continuar e para desassediar o processo rumo a esse objetivo. Nada. Posso agora? Letra B, Jaqueline. Eu fiz um monte de associação de ideias aqui com o teu verbete, eu acho bastante interessante. Agora eu queria ouvir de você qual a relação que você faz aqui com o processo da liderança. Que eu vi aqui em binomiologia, o binômio líder e liderado. Então eu fiz assim eu levantei a ideia até daquilo que a gente convive aqui, vivencia aqui, que é a questão do voluntariado, a da docência. Então você primeiro, às vezes, você inicia o voluntariado numa IC, e aí você sente uma afinização, uma necessidade de fazer ser docente. Aí daí você já está pensando num processo de reciclagem mais amplo, aí investe na TENEPS e assim por diante, né? Qual a relação que você faz aqui da questão do líder, mas eu queria ouvir a sua visão, eu tenho uma percepção, e a questão da influência, da reciclagem que acontece com o líder no grupo, né? E promovendo uma reciclagem do grupo, você fez essa relação? Como é que você visualiza isso? Sim, o líder, ele tem uma posição dentro do grupo extremamente importante. Por quê? O grupo, de uma certa maneira, ele deposita uma confiança naquela consciência. Aquele líder, ele fazendo uma reciclagem, ele vai modificar ele pode influenciar todo o grupo.
Então, nesse sentido, eu salientei a importância do líder. E veja bem, muitas vezes o líder não é aquela pessoa que explicitamente está como líder. Pode ter outras pessoas que tenham uma posição importante dentro daquele grupo, que tem o respeito daquelas consciências e vai conseguir influenciar positivamente. Sem falar na questão da assistência multidimensional. Tá? Estou falando aqui intrafisicamente, mas nós nós sempre pensamos multidimensionalmente, quer dizer, o quanto que aquela consciência ela tem a capacidade de fazer a assistência. É uma coisa interessante, né? Por que eu fiz essa pergunta? Eu vejo dessa maneira também. Muitas vezes o processo de reciclagem num grupo, ele começa a partir de uma pessoa que está ali, é o líder do momento. Por exemplo, você trazendo suas experiências, contando a história da sua mãe, do livro que ela lançou. Isso, de certa maneira, mexe com todo mundo que está ouvindo a tertúlia. Então, por exemplo, já me tomou uma série de questões, eu fiz uma associação de ideias com o verbete que eu escrevi, aí você avalia as suas posturas. Então, isso é que eu acho interessante. Agora, um outro aspecto que eu estava pensando enquanto você falava, é que, por exemplo, eu tive a experiência durante o IPC de ser coordenador do centro educacional juntamente com outro, em parceria. E era muito interessante que, às vezes, a gente tinha insights, né, que promoviam mudanças íntimas em cada um de nós, a gente conversava depois a respeito disso, e isso a gente levava para o grupo. Mas, veja, acontecia individualmente, mas era às vezes, a mesma ideia, pela afinidade, né, de estar trabalhando junto, mas isso a gente levava para o grupo. Então, assim, às vezes acontecia, não se diria simultaneamente, mas acontecia no mesmo momento, o movimento de mudança dos dois líderes ali. Então isso é interessante, até a questão do verbete, né, nesse aspecto de grupo, né, de ver que às vezes não acontece necessariamente, dentro da minha experiência, não só a partir de um. Né, isso é o que é o mais comum, mas às vezes acontece até num grupo inteiro, todo mundo tem, pela sinergia de um momento, de um curso, de um evento, às vezes várias pessoas que estão compondo aquele trabalho têm as mesmas, ou pelo menos têm o mesmo mega foco, vamos dizer assim, naquele momento, a partir de insights diferenciados, mas o foco acaba sendo o mesmo e aquela turma acaba continuando trabalhando junto e envolvendo cada vez um grupo maior. Né? Exatamente. A questão, se você for pensar o nível de afinidade daquelas consciências, até mesmo energeticamente, há uma influência muito grande. Então, a reciclagem de uma pessoa, ela vai repercutir no grupo todo. No líder, nós podemos dizer que é mais forte ainda, porque, além de tudo, ele tem o respeito daquelas consciências. E nós temos isso, tem a ver com a frase enfática. Eu ia mesmo perguntar sobre a frase enfática, Jaqueline, que eu acho que vem somando, né, com o que ele perguntou. Sim. Então, na frase enfática, a gente percebe que cada elemento do grupo ele é importante. A gente não pode esquecer que a velocidade desse grupo, nós vamos ver de concretização, de ressexibilidade, tem a ver com a consciência que está puxando os trabalhos, que está mais à frente, mas aquela consciência que está um pouquinho mais atrás, ela vai ser extremamente importante para o grupo. Então, assim, não existe, todos são importantes, não importa se um está indo mais rápido, está fazendo um esforço maior, mas aquele que está, às vezes, um pouco mais para trás, ele é muito importante, porque ele precisa ser assistido. Para poder chegar numa qualidade de concretização intrafísica. Né? E, às vezes, esse cara que está mais atrás, ele traz uma informação importante que atinge uma outra parcela daquele mesmo grupo. Né? A gente pode até fazer uma analogia aqui com a própria tertúlia. O professor Valdo iniciou aí o trabalho da enciclopédia, onde ele só escrevia, depois ele começou a perguntar, cadê o verbete? Né? E, às vezes, aqui a gente não está no momento, pensa assim, pô, caramba, eu não tenho, acho que, condições de escrever esse negócio aí. E você, quando para pensar, o fato de ser estimulado a escrever, né, por exemplo, né, e você parar e pensar naquilo que você tem de experiências, nas suas vivências, né? Eu acho que promove essa reciclagem, né? Você para e faz e vê, bom, não é tão difícil assim, acho que eu tenho alguma informação para passar. Aí você começa a refletir sobre sua responsabilidade dentro desse grupo, né? Cujo processo foi iniciado por alguém que tem mais maturidade, né? Você recebe auxílio daquela pessoa e você acaba atingindo outras pessoas que até então não tinham compreendido a ideia. Então, veja assim, que esse verbete assim, veio muito bem a calhar diante de todo o trabalho que a gente faz aqui, em Foz e fora daqui, né, quando se trata de voluntariado, docência. Enfim, acho que
explica muita coisa. Sim, e eu quero lembrar também o seguinte, cada um de nós temos algum nível de liderança. Isso aí é bom para a gente pensar que nós temos um grupo, mesmo aquele que acha que não, mas nós temos algum tipo de liderança. Às vezes a liderança na família, né? O que a gente pode também ajudar e ser um exemplo diferenciador aí a maior, né? Nesse sentido. Jaqueline, aqui no ar. Patrícia, aqui em cima. Oi. Eu queria ver com você, dentro desse tema que você pesquisou, o que mais você acha que dificulta esse fator de flexibilidade individual, principalmente, e depois o grupal? Porque assim, a gente sabe os efeitos positivos que tem, mas esses pontos cegos, eles congelam a consciência nesses anacronismos e tudo. O que você entende que é o maior dificultador e como a gente poderia facilitar esse rompimento dessa bolha? A meu ver, o que mais facilitaria é cada consciência fazer autopesquisa e se trabalhar com relação ao grupo. Porque o grupo ele é o resultado daquelas pessoas, né? Então, a questão da autopesquisa, a questão de também ao ampliar, quer dizer, ter uma cosmovisão, ampliar um pouquinho essa lucidez da relação de cada um com o grupo. Eu penso que isso é um dificultador. Então, as pessoas, muitas vezes, em geral, elas ficam mais com relação ao seu próprio ego, né? Então, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, no trabalho em grupo, a gente tem que abrir mão de muita coisa para que o grupo consiga chegar lá, né? No objetivo. Eu acho que a maior dificuldade é isso mesmo, é a pessoa se trabalhar e aumentar essa lucidez, né, desse processo. Você propôs aqui algumas técnicas também, né, no seu verbete? Eu acho que um dos aspectos mais importantes é a questão da autopesquisa, né? Eu sou muito a favor da autopesquisa. Eu acho que assim é uma ferramenta que ajuda a aumentar o nosso nível de lucidez com relação ao grupo. Não sei se eu respondi. Já. Obrigada. Professor Valdo, lá, aqui do dicionário, na argumentação, né, o item número 2... A espinha dorsal do holossoma. Não entendi bem isso. O que é que manda no seu holossoma? Como é que você funciona com isso? Porque a interaprendizagem, aqui está falando da interaprendizagem, é isso, né? O que ela interfere no holossoma? Eu não entendi. A espinha dorsal do holossoma é aquilo que você raciocina mais, aquilo que você procura, aquilo que você dá prioridade, aquilo que é a ideia núcleo dos seus pensamentos diários. Isso cria o seu holopensene pessoal. A espinha dorsal depende disso. Então, por exemplo, o meu holopensene, onde eu trabalho, meu escritório, é só sobre o processo de consciência. O tempo todo. Conscienciologia. Então, a gente tem que estudar o que é que acontece com você. Aonde você permanece maior tempo das 24 horas do dia. Qual que é o núcleo, a ideia núcleo desse holopensene. E também o número 5. O 5 é o olho do furacão do ignoto, mais mateológico. Por exemplo, consciência livre. Ignoto é desconhecido, né? É o olho do furacão brabo, o ignoto. Mas é que você está procurando entender alguma e pelo menos a gente já sabe que existe isso. Tem pessoa que já se sente feliz que ela já resolveu encontrar um enigma sem resolução. Já é uma grande coisa. Agora, tem coisas que são mateológicas e com a evolução elas deixam de ser. Também isso, né? A pessoa começa a ter mais noção da realidade. Melhora. Tá ok, obrigado. O número 6 é a pedra fundamental da construção holocognitiva. Sim. Qual que é a sua?
tradução? O quê? A sua seria a tradução? Sim. É, né? Qual que é a sua pedra fundamental? As bases. Da construção seria as holocognitiva. bases, a coluna. Hein? O sostém, as bases, a coluna. Pois é, mas seria a tradução para você, seria isso? Não sei se justamente é o que eu estou interpretando, por isso estou perguntando. Pois é. Vamos entender. Pedra fundamental da construção holocognitiva. Eu quero saber a sua pedra A fundamental. interaprendizagem é isso. É, Produzir. mas agora cada pessoa tem alguma coisa nesse sentido aqui. Então, a pedra fundamental que dirige a pessoa. Você chegou aqui por causa da tradução. Foi ou não foi? Não adianta fugir. É. Isso aí a gente tem que ver. É uma construção de conhecimento geral. O que é que detonou aquilo? O que ele incentivou você? Qual a motivação básica? Agora, por exemplo, a mamãe da Jaqueline, ela tem só 6 filhos, 13 netos e 7 bisnetos. Bacana, né? Por isso que ela escreveu a biografia aqui, a citação dela. Ela tem coisa para contar, deve ser interessante isso aqui, sim. O processo do Egito aqui deve ser interessante. Da parapreceptoriologia, no item 7, o senhor coloca... O 7 é omni-leitura nas entrelinhas evolutivas. Isso faz parte. Como é que você sai dessa? Né? Isso faz parte. Isso aí é um entrelinhamento, a gente tem que entender. Muitos entrelinhamentos são, às vezes, a cápsula do tempo, né? É um processo que prossegue com a pessoa. Mas também tem a ver com a holopercussiência, que coloca no primeiro. Tem. Holopercussiência, daí vai sair. Tem relação, né? E aí tem relação. O problema é a gente ter os upgrades interconscienciais incessantes. Sempre você está aumentando o processo Dentro do da interconsciencialidade. Uns com os outros. Jaqueline, aqui em cima do Obrigada, moço. Só presidente. outra dúvida, você falou sobre a resiliência grupal. Isso, para mim, veio muita ideia de rigidez, né? Parece aquele, às vezes, medo, você vai expandir o metal e não sabe até que ponto aquilo pode expandir ou não. Então, às vezes, uma certa acomodação por medo de uma novidade, né? Uma certa tendência à neofobia. Você acha que isso é coerente? A ideia aqui foi de colocar... A resiliência, na realidade, é a capacidade que um corpo tem de voltar ao normal depois de uma certa pressão, né? E, no caso, a resiliência grupal é a capacidade daquele grupo de voltar ao seu curso natural, até o objetivo, após um conflito, após uma dificuldade, enfim. Aquele grupo ter capacidade de se reerguer rapidamente para continuar ali o que ele precisa fazer, né? Essa é a ideia, né? Isso é importantíssimo, e eu diria não só importantíssimo para o grupo, como para cada pessoa, porque as dificuldades estão aí, né? Então, a gente tem que saber lidar, não só lidar de uma maneira inteligente, mas rapidamente para não perder tempo, né? Certo. E você acha que isso é coerente, a questão, às vezes, dessa rigidez, dificultar esse processo essa mudança, dessa ampliação, de repente, essa mudança da sua manifestação como personalidade, para depois voltar a um contexto novo? Você acha que teria alguma lógica dentro desse teu estudo? Eu pediria que você me fizesse novamente a pergunta. Pelo que eu entendi, você está falando da questão da rigidez do grupo. Isso, a rigidez e a neofobia. Sim, isso é dificultador. A assistência, ela não combina muito com rigidez, não combina com isso. Então, se nós temos a assistência como objetivo, a gente tem que ter essa flexibilidade, essa versatilidade, porque cada momento assistencial ele é diferente um do outro, cada consciência é diferente uma da outra. Então, se nós a base de tudo é a assistência,
já é uma dificuldade que aquele grupo vai ter que trabalhar, não é? A meu ver, Ô, Jaqueline. é um traço que o grupo vai ter, não vai ter como sair, né, daquela, vai ter que trabalhar. Oi, complementando aí, eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela, mas eu acho que da resiliência não chega a rigidez, ao contrário, para você conseguir a resiliência, você precisa de muita flexibilidade. Eu acho que o raciocínio é pela flexibilidade, não pela rigidez. Porque resiliência aqui é elasticidade aqui no dicionário. Isso, elasticidade, a capacidade de voltar ao estado após uma pressão, né, que um corpo tem. Poderia comentar como a sua experiência no voluntariado da Unicim contribuiu para a escrita do verbete? Contribuiu, sim, bastante. Foi um período que eu aprendi muito, porque a Unicim, ela lida com grupos muito diferentes. E, nesse sentido, baseado, então, nas técnicas paradiplomáticas, né, lidar com essas diferenças e principalmente, valorizar essas diferenças foi muito importante, no meu caso. Então, verificar como esses grupos tão diferentes, eles enriquecem tanto na questão da reflexibilidade, na concretização, na maxi-proexis grupal. Então, foi muito importante para mim, realmente, de valorizar isso. Isso tem a ver também com a questão da rigidez, né? Quer dizer, você verificar o leque, o amplo espectro, né, de características grupais e tudo com que você tem que lidar e ter uma sinergia para todos. Quer dizer, isso é extremamente compensador. Já faz um bom tempo que terminei o curso de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje faço Psicologia. Não tenho tempo e nem dinheiro para fazer mais um curso de Conscienciologia, infelizmente. De forma que, apesar da minha pensalidade positiva e evolutiva, e meu desejo pelo contato com o extrafísico, e de minhas intenções gerais, eu tenho muita dificuldade em me sentir como quando estava fazendo o curso, sob uma esfera de energia, com um amparo mais intenso e sadio. Minha vida vai bem e tudo está certo, mas vejo muita dificuldade em experimentar e vivenciar o extrafísico. Quais atitudes pessoais posso ter a partir de agora para que minhas vivências melhorem e que eu atraia meu amparador para mais perto? Já sei de cor a importância da cosmoética, da sinceridade, da ortopensalidade, da Tares, mas mesmo assim parece muito pouco e não tem gerado resultados como enquanto eu fazia o curso. Escuta, você está chorando de barriga cheia. Você só tem 24 anos, todo mundo está vivendo 100 anos, você está com um quarto só de vida. Você ainda não virou gente, a pessoa só fica madura biologicamente aos 26. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, EV. Faça bastante EV, porque você não precisa de dinheiro, nem de muito tempo. Você faz dentro do rame-rame da vida, de modo que 24 anos, não pode chorar as mágoas não, deixa de se vitimizar e está chorando as mágoas. Leve isso a sério. Aqui vocês sabem que de vez em quando é uma espécie de confessionário, né? O povo vem distribuir tudo que eles guardaram. Então, a gente recebe. Tenho escrito e recebido constante banho de energia, escrever um projeto sobre um sistema diferente do atual planeta Terra. Assisti ao verbete Proto-Estado Mundial e gostaria de fazer sugestões e tirar uma dúvida sobre a extrafisicalidade desses banhos de energia. Como discutir ou continuar ideias de um verbete já apresentado? Sob minha experiência, é uma energia de intensidade e foco maior comparada com outras energias de outras funções. Tive inspiração de desenvolver sistemas e descrever exatamente como acontecerá na Terra daqui a um tempo, inclusive tecnologias. Além disso, gostaria de fazer 2 doações para a Holoteca. Um livro com os quadrinhos de Pascoal, Croce Auschwitz, e quadrinhos muito bem desenhados, que já vi e o livro não existe no Brasil. A outra é uma litografura que fiz.
Gostaria de saber como faço para dar isso a vocês e agradecer a atenção. É só mandar para CAEC ou Loteca. Não tem problema nenhum. Foz do Iguaçu, que vem aí para a mão da gente. Agora, ó, nós agradecemos desde já aquilo que você mandar. Agora, sobre o verbete apresentado, seria bom você entrar em contato com quem redigiu o verbete e ter contato. Tem muita coisa por aí, pode ser conversada, ampliada, aprofundada, vale a pena. Vá em frente. Aqui na tecnologia, página 2, na penúltima, não, antepenúltima linha, as técnicas consciencioterápicas grupais. Da tecnologia. Então, essa é uma ideia bem interessante. Na experiência do voluntariado, com alguns grupos que estavam se estruturando, muitas vezes essa questão de fazer uma consciencioterapia em grupo caía bem, vamos dizer, para aquele grupo. Por quê? Porque alguns aspectos, quando são tratados na consciencioterapia, é óbvio que eu nunca participei de uma consciencioterapia em grupo, mas eu estou falando que, assim, como técnica de consciencioterápica, de autopesquisa e do grupo estar se trabalhando, é muito positivo. Porque aquele grupo ele vai tomar uma decisão de fazer a consciencioterapia, né, de fazer essa autopesquisa, de fazer o grupo diagnóstico, né, e chegar numa solução para um traço que é comum a todos. Então, o nível de sucesso dessa empreitada é muito grande e ela se multiplica, porque são várias pessoas, várias consciências que vão estar ali, né? Nesse sentido que eu coloquei como importante, como uma técnica importante para o grupo. Então, quando o grupo está muito estagnado, ou ele não está conseguindo fazer as etapas que ele se propôs, ele pode partir para uma consciencioterapia em grupo, né? Na binomiologia, você coloca o binômio fato intrafísico descortino da para-realidade. Eu achei que tinha bastante relação quanto às técnicas consciencioterápicas grupais, né? Então, essa é uma questão, uma ideia interessante, no sentido que, no dia a dia, muitas vezes o grupo ele passa a ter ele não incorpora essa questão multidimensional, ele perde um pouco naquele dia a dia. E muitas vezes um fato intrafísico, ele traz uma informação multidimensional, né, da questão da para-realidade. Então, estar atento para esses fatos intrafísicos, né? Essa foi a ideia. Tá bom, obrigada. Jaqueline, eu vejo até, vou tomar uma parte nessa técnica, essa técnica de consciencioterápica grupal, ela é muito importante, a gente já participou com vários grupos, né? Principalmente para o desassédio do grupo, porque às vezes, como você coloca aqui o ponto cego, né, do grupo, o grupo fica batendo numa tecla, dando voltas e voltas, e não consegue chegar a um denominador comum. E o consciencioterapeuta ou os consciencioterapeutas, eles vão direto a esse ponto e há um desassédio grupal que a gente pensa depois, poxa, mas era só isso que a gente tinha que ver, né? Dá um alívio, tira um peso grande, que é aquela questão quando ela coloca também no binômio, no descortino, ou seja, há aquela névoa, há um descortinar daquela sombra que sobrepairava acima do grupo, que
o grupo não identificava. Isso é muito importante para todo o grupo. Potencializa muito, né? E a gente percebe que mais e mais essas ações em grupo, elas são importantes. Então, a Consim Cobaia, a Consim Trafor, as consciencioterapias em grupo, né? Surtem um efeito, às vezes, mais profundo do que isoladamente, né? Porque todos vão ser trabalhados ali. É muito interessante mesmo. Obrigada. Jaqueline, aqui na página 3, na trinomiologia, o último trinômio, que é a partir da penúltima linha. Trinômio, cláusula pétrea pessoal, cláusula pétrea grupal e cláusula pétrea intergrupal. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso. Então, no caso aqui, como tem relação de se verificar assim, a consciência com relação ao grupo. Mas aqui eu vou dar um exemplo. Eu acho que é interessante para talvez seja mais esclarecedor. Aquela consciência, então, que no passado ela escreveu bastante, escreveu muita literatura. Então, ela tem na sua cláusula pétrea pessoal de trabalhar com a escrita, mas de uma maneira com cientificidade. Então, fazer uma abordagem, trabalhar com a escrita de maneira diferente. Então, ela vem com essa cláusula pétrea pessoal. Ela pode encontrar se afinizar com um grupo com que tem uma cláusula pétrea grupal de estudar a escrita, certo? E, consequentemente, trabalhar intergrupos com uma cláusula pétrea de ensinar a escrever. Então, aí a gente vê a relação dessa cláusula pessoal com a intergrupal. Então, existe aí um crescendo, uma ampliação. Ela vai estar trabalhando com a questão da escrita, mas de uma maneira muito mais assistencial, porque ela vai com enfoque científico, ela vai com enfoque interassistencial, porque ela também vai auxiliar a escrever, né, já que ela tem uma experiência nisso. Então, ela amplia a tarefa pessoal dela, né? A proexis pessoal também. Não sei se ficou claro. Eu queria aproveitar só fazer uma outra pergunta. Se você pensou dentro desse contexto aí da ressexibilidade grupal, uma condição de um grupo que está numa interprisão grupal. E normalmente a gente vê, ou que seria mais comum, é uma pessoa ela começar a se desvencilhar dessa interprisão. Mas, se é possível, o que você pensa sobre isso, de um grupo começar a se desvencilhar de uma interprisão grupocármica? Nem que seja, não todo o grupo necessariamente, mas pelo menos um grupo dentro de um grupo maior. Como é que você vê isso? Eu acho que é possível, sim. Até teve uma outra pergunta sobre... Teve uma pergunta, assim, sobre da fatologia, né? Está na fatologia, inclusive. Na sexta linha, não é? De cima para baixo. A ideia foi essa, realmente. Nós já participamos de inúmeros grupos, já erramos em grupo, e nós podemos agora fazer diferente, acertar em grupo. E, nesse sentido, eu acho que... Eu vejo como o grupo ele é um potencializador da assistência. Então, eu vejo assim, que é possível. Eu não sei se o professor Valdo quiser aprofundar mais, mas eu vejo que é bem possível, sim. Eu vejo que há uma progressão geométrica, né, quando você trabalha em grupo. É como se tudo potencializasse de uma maneira muito mais rápida, né? Eu penso que sim. Tem vários grupos aí muito enrolados, né? Se a gente pensar a questão lá, conflito Israel-Palestina, por exemplo, né? Você tem grupos ali. Como é sair disso em grupo, né? Ali precisa, inevitavelmente, de uma ressex grupal. Sim, com certeza. Mas se a gente pegar, por exemplo, né? Só que, obviamente, que isso é um grupo bem maior, né? A gente está falando já de um coletivo. Nesse caso, eu não sei, não saberia avaliar, mas eu penso que existe
ainda demora um tempo para que aquele grupo ele canse daquela situação. Eu penso que... Saturação. Da questão da saturação. Penso que vai chegar um momento que vai acontecer isso, sim. Então, se não está chegando ainda, vai chegar. Então, e mais consciências vão verificar que aquilo não leva a nada, né? Quer dizer, mais interprisão. Eu não sei isso, ao longo do tempo, quanto tempo levaria, eu acho que depende muito. Mas, assim, é uma questão muito do grupo, sabe? Daquelas consciências de... Não saberia te dizer, assim, quanto tempo, enfim, aquilo é uma situação muito difícil. E já que, ainda nessa questão que o Loche trouxe, o que mantém esse grupo nessa, né, condição? O que é que mantém esse grupo ainda fazendo isso, né? Um desejo totalmente anti-evolutiva e anticosmoética. O que é que mantém esse grupo ainda? O que você acha, na sua opinião? As patologias dos egos, né? Quer dizer, é uma patologia profunda ali. Um desejo de vingança, um desejo de... É uma falta total de visão multidimensional, né? Não saberia responder se existe um ponto, eu acho muito complexo, mas, sem dúvida, a pessoa, aos poucos, ela vai se saturando daquela situação. Não saberia dizer quantas vidas isso levaria para aquele grupo, mas um dia, com certeza, aquelas consciências elas vão ter que fazer o caminho da assistência, né? Da recomposição, da assistência, sim. Enfim. E pensando aqui agora, enquanto você estava falando, como é que pode se abrir uma possibilidade para que comece a chegar um líder cosmoético nesse grupo? Como é que pode haver uma abertura para isso? Não sei. Agora isso me veio agora, né? O que facilitaria a chegada de um líder cosmoético? Você mesmo falou antes, né, a importância do líder, do exemplo, do líder puxar o grupo. Como é que seria isso? Você já pensou nisso? Olha, se você for analisar esses grupos, eles estão muito fechados na cultura, na religiosidade. É muito ambíguo ainda, né? Muito ego kármico, né? Não existe ainda esse senso de universalismo, essa abertura. Mas eu penso que isso, de algum modo, deve chegar. Eu não tenho uma resposta para isso, realmente. Eu estava até comentando aqui que eu acho que ele não chega, ele vem de dentro. Ele vai ter que vir de dentro, exatamente. Um líder sim, claro, de um contexto desse não vem de fora, né? Mas como é que pode brotar de dentro de um grupo desses uma consciência... Eu vejo que é a saturação mesmo. Isso, saturação? A saturação. A consciência, ela vai... Eu penso que ela vai evoluindo, ela vai percebendo algumas coisas. Eles não têm muita noção das coisas, da questão multidimensional, entendeu? Que a gente pode assim pensar, né, já que geralmente quando se fala, né, que a pessoa vai evoluindo, aí ela evolui no ritmo dela, cada um, e aí sai do grupo, se descola. Mas possivelmente ela pode se descolar e depois ela volta para justamente começar a ajudar. Acho que isso que seria uma lógica. A questão de sair, se descontaminar, poder enxergar coisa diferenciada. Na hora que a pessoa corta, né? Não quero mais fazer parte disso, né? Só complementando, eu achei até importante você falar isso, porque quando eu falei na questão das lideranças, eu pensei muito nessa questão dessa afinidade daquela consciência com aquele grupo. Então, com certeza, um dia vai aparecer alguém que tenha uma afinidade muito grande e que tenha essa capacidade de auxiliar nesse processo. Ele, vamos dizer assim, é a consciência-chave que vai aparecer no momento certo. Eu lembrei de uma pergunta que uma vez o Loche me fez, como é que a consciência assim, sai daquele grupo, o que fez que ela saísse daquele grupo?
né? Isso aí eu me lembrei muito assim dessa questão, eu acho que é importante. Né? Aqui justamente na última linha da fatologia, página 1, você coloca o desapego do ego a favor do grupo karma. Sim. Aí exatamente. Está, né? Conviver em grupo é um pouco isso. Quando você vai somar num grupo, você não é mais, você vai contribuir, óbvio, mas o grupo ele assume uma identidade diferente, que é exatamente o somatório daquelas consciências. Então, a questão do desapego, né, do ego é muito importante. Então, às vezes, o que eu acho que é bom para mim não vai ser bom para o grupo. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas também, não é? Eu queria complementar com um exemplo, já diante das perguntas, sobre o que desperta, de repente, a pessoa mudar de patamar, enfim. Teve um exemplo aqui, que eu acho que foi meio cobaia, numa mega euforização, isso até me gerou 3 perguntas para o professor Valdo, e era de uma consciex que, segundo dentro da percepção dele, dentro do que eu consegui perceber, que a milênios não ressomava. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente isso, mas como é que uma consciex que está há milênios ainda na condição lá da Península de Yucatán, no Império Azteca, o que vai fazer ela vir, de repente, se aproximar mais do nosso trabalho? E é óbvio que é o que acontece com a maioria de nós todos os dias, a questão da afinidade, né? Por isso que eu vejo que a questão da docência, até, por exemplo, a escrita do verbete, é importante nisso, porque às vezes você desencadeia algo em alguém, uma ideia, que até então ela não tinha tido. E naquele momento você estava sendo líder desse processo. A gente pode até colocar aqui a Jaque como líder nesse momento. Então, assim, desperta ideias, traz intuições que levam a gente a pensar mais e promover reciclagens intraconscienciais e, consequentemente, da vida da gente, né? Tudo é um processo de empatia e de interesse. E as mudanças, às vezes, são muito rápidas. Você estava ali e passou para ele. Eu tinha que trazer uma informação importante. Pois o interesse, propósito. Olha lá. Intencionologia. Poderia comentar um pouco sobre o famoso caso Emily Rose? Olha, isso tudo aí é uma coisa séria, vocês andaram estudando, é bom ver os detalhes todos, que o fenômeno foi sério, vale a pena ver. Em qual época o Zéfiro começou a trabalhar de modo mais personalizado na assistência às consciências intermissivistas que hoje estão na CCCI? Quais eram as variáveis analisadas nas personalidades assistidas, que chamavam a atenção do Zéfiro para possibilitar a identificação dessas consciências? Não, o problema todo é o seguinte, a gente via aqueles que desejariam fazer uma reciclagem. Agora, isso foi mais ou menos do século XVII. Depois teve o século XVIII, depois teve o XIX. E nós atravessamos isso tudo aí. Agora, onde a gente ficou dominando a situação, que já tinha muita gente já envolvida, foi no século XIX. Mais ou menos a situação foi essa. Agora, o interesse era sempre de ver quem é que desejava reciclagem. Então, a mudança para melhor das coisas é muito importante em tudo isso, que é o processo grupal, né? É a base, né? Agora, ó, sua mãe, impressionante o livro dela aqui, eu estou olhando. Ela viveu em 3 continentes, África, Europa e Brasil, América. Não é fácil. Teve muita experiência ela. Ela está falando da Segunda Guerra, vendo as coisas todas. Impressionante. Ela tem partes bem descritivas, bem interessantes. Ela tem facilidade para escrever. Isso. E o texto dela é rico. Entende? Tem muita coisa que ela interfere, coloca. Agora, é sempre mulher, né? Ela fala que ganhou, tem 3 tiras verdes, a outra 3 tiras azul. Estava na moda. Bem feminina ela. Interessante aqui o livro. O livro é interessante, sério. Ela fez bem de publicar o livro. Ela fez bem, sim. Fez. Jaque. Aqui na estrangeirismologia, você pode comentar os 2 primeiros estrangeirismos? Sim. O primeiro, em francês, o qui s'assemble se ressemble. Nesse caso, quem se ajunta, né, se assemelha. Quer dizer, os afins se atraem. Os afins se atraem, quer dizer, um grupo de as consciências só vão se agrupar em torno de um objetivo.
da afinização, né? Então, isso é o que foi a ideia, né? E esse outro, a generalis specialibus non derogant, é um princípio do direito. Nesse caso, eu fiz uma analogia. No caso desse princípio, se uma questão é abrangida por uma disposição específica e uma geral, é a específica que deve reger, né? Eu acho que os advogados podem me ajudar nesse caso. No caso, eu fiz uma analogia com a ressexis pessoal, a importância com relação à ressexis grupal, né? Então, o grupo, a qualidade, o nível daquele grupo, ele vai estar ligado com as ressexis pessoais, dos seus componentes, né? Então, é nesse sentido. Aqui na sintomologia, você colocou na última linha a síndrome do ostracismo. Qual a relação que você fez dessa síndrome com a ressexibilidade do grupo? Síndrome do ostracismo? Do ostracismo. A síndrome do ostracismo, o ostracismo ele ocorria na Grécia, né? Quando aquela consciência ela era expulsa, né? De algum modo ela incomodava, ou, enfim. Tem dois aspectos aí. A questão da pessoa ter a necessidade, sentir a falta de ter a importância que ela já teve em alguns outros grupos, né? A dificuldade, então, de se lidar com isso. E, por um outro lado, também, nós podemos analisar a dificuldade de um grupo de lidar com uma pessoa que seja aquela que exige mais, em termos... não somente problemática, eu diria aquela consciência que ela questiona, não pode até ser uma coisa positiva para aquele grupo, né? Então, essa dificuldade do grupo com um de seus componentes, de lidar com aquilo, de, enfim, trabalhar, conseguir produzir com aquela pessoa, e também o contrário, aquela pessoa que ela não tem mais aquele poder, aquela situação favorável que teve no passado, e também lidar com isso, dentro de um novo grupo. A relação que está fazendo é que isso vai atravancar a ressexis grupal. Vai atravancar, vai influir nos resultados, né? O como lidar com isso. E já seguindo nessa questão da Neida, como é que você percebe o binômio admiração, né, discordância dentro do grupo? Como é que funciona isso? Que acho que a gente teve bastante experiência na Unicim também, né, em relação a isso. Mas como é que você percebe a questão assim da produtividade do grupo, do crescimento do grupo, trabalhando esse binômio? Eu vejo que esse binômio ele tem muito a ver com a paradiplomacia também. Esse binômio ele é uma técnica que ele nos auxilia com relação aos conflitos, né? Não é porque nós discordamos, quer dizer, é uma maneira até de minimizar os conflitos, eu diria. Por quê? Nós vamos aprender a admirar aquela pessoa, o que ela representa, o que ela faz, e nós também teremos o direito de discordar, né? Então, isso, no passado, isso não acontecia muito, né? Então, não acontecia essa sutileza, as questões eram resolvidas de outro modo. Então, é um exercício. E é um exercício muito produtivo, porque todos nós temos a colaborar, nós temos trafores, e essa interação é que ela precisa ser valorizada. Não importa se é um traço, aquela pessoa tem algum traço que vai ser mais complicado. É questão de aparar as arestas e de realmente levar isso como um princípio, realmente, em toda situação, né? E hoje você percebe que isso é incentivado dentro dos grupos? Ou não? Eu acho que nós devemos analisar qual que é o universo que a gente vai, né, pegar como exemplo. Eu vejo que isso dentro aqui da CCCI é algo que é levado a sério.
E acho que todos queremos, estamos em busca do acerto, de fazer o melhor. Eu acho que isso é muito positivo. Eu penso que sim. Na maioria das vezes eu vejo que as pessoas procuram, enfim, exercitar esse binômio, né? Professor Valdo, aqui, no A. Aqui, em cima. No dicionário, o senhor podia aprofundar um pouco mais ali na argumentação? O número 1 e o número 2, ele é eixo central da inteligência evolutiva e espinha dorsal do holossoma. A espinha dorsal nós já falamos. Você é retardatário? Sou. Como diz o professor lá, né? Eu prefiro a pontualidade a desculpas. Não é isso? Essa é terrível, né? E eu preciso te falar, eu aprendi isso no livro que eu li essa semana. Preciso te falar aqui, pelo menos uma vez, para o Luiz aí. Mas olha, eixo central da inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é aquela que dá a cosmovisão da pessoa a respeito das leis da evolução. Por que a pessoa está aqui? Por que tem a dimensão intrafísica? O que acontece com a vida da pessoa junto das outras consciências? E por aí vai. Agora, então, qual é esse eixo central da inteligência evolutiva? Existe um eixo central que é a cosmoética e o entendimento dessa evolução. Mas cada um de nós chega a isso de uma maneira específica, personalíssima, depende da pessoa. Então é preciso ver como é que você chegou a isso. De que modo que você chegou lá? Como é que você está nisso? Por que você se interessa pelo assunto? O que você está fazendo aqui? Mesmo chegando atrasado. Você está entendendo? Então esse eixo... Então veja, e a espinha dorsal do holossoma que nós falamos, isso aí reflete na sua atmosfera de vida, no ambiente que você mora, aquela base sua. Então isso aí é a sua espinha dorsal. O que é que tem na espinha dorsal do seu holossoma? Qual a ideia? O que é que vitaliza? O que nutre a atmosfera da sua vida? Pensa nisso, aí você vai ter uma ideia. Então... Agora, a base de tudo é a reeducação que nós fazemos de uma consciência com as outras. A evolução toda é feita por aí. Então, o que eu quero significar e chamar a atenção aqui é isso. Então, esse eixo central da inteligência evolutiva, ele é individual, personalíssimo. É individual, precisa saber. É bom você estudar o que é. Agora, a maioria aqui, do jeito que nós estamos hoje, foi o curso intermissivo que levou a pessoa para a inteligência evolutiva. O curso intermissivo mudou tudo. Antes dele, depois dele. Todo mundo mudou com isso. Mudou para melhor. O que é importante é isso. Porque muita gente vinha mudando para pior. O curso intermissivo mudou para melhor. Tá certo? Tá certo. E na página seguinte, professor, o número 7, podia ampliar um pouco mais ali, Omni Leituras. É justamente também que ela perguntou, nossa, está todo mundo atrás dessa ideia aqui. A Omni Leitura nas entrelinhas evolutivas. Como é que você observa a sua evolução lendo, vendo a condição que está, fazendo a abordagem das condições que tem? Quais os assuntos que você se interessa para pesquisar? Por aí você vai entender o que é isso. O que é que tem atrás das suas intenções? O que leva você para a reeducaciologia? Tudo isso está aí. Então, essas leituras nós temos que fazer a respeito de tudo que nos interessa, para a gente saber o que nós somos realmente. Primeiro, a gente tem que conhecer a gente como é que é. Depois, a gente comparar com os outros, para ver onde é que nós estamos batendo pino e acertar esse pino. Agora, esse verbete aqui é um daqueles mais complexozinho um pouco, né? Ele é simplão na apresentação e complexo no conteúdo. O dicionário está assim.
O conteúdo assim de verbete igual esse. O conteúdo desse aqui é bem... Tanto que eu escrevi agora a verbetometrologia, que é para dar as estatísticas dos verbetes, como é que são, o povo entender, porque senão eles não vão ter muita faculdade, muita facilidade para estar estudando. Agora, eu fiz já um verbete com 3 páginas para explicar essa mensuração dos verbetes. E esse aqui, no adendo, o senhor até chama atenção para a pessoa que não entendeu ainda, ela vê a enciclopédia. A enciclopédia foi feita para isso. Nós já somos 134 enciclopedistas. Tá certo? Vamos ver se a gente chega nos 500. Chegar. Professor, aí tem no número 8 da... O número 8 é a pronta autodisponibilidade às neoverpons. Isso. Você está com essa disposição? É bastante profundo. O caminho é por aí. Quando não temos a retrocognição da nossa última vida, isso deve ser interpretado negativamente? Pergunto isso porque já tive insight das minhas vidas na China imperial e na França revolucionária, enquanto a minha última tenho apenas pouquíssimas experiências, que foi durante o Terceiro Reich. É possível que eu tenha feito algo muito grave, visto que desde a China eu já pesquisava sobre parapsiquismo? Cabe salientar que nunca tive problemas raciais, pois tenho uma filha negra. Minha penúltima duplista era germânica e a última era chinesa. Esse está bem internacionoso. Não, internacionoso. Está bem universalista. Olha, se de ver. Agora, a coisa que me chamou a atenção é esse negócio do Terceiro Reich. Você tem certeza disso? Ele é de Porto Alegre, quer dizer, ele está no ambiente, né? Se de ver o que é isso. Isso aí que você precisa de estudar bem, com calma. Estudar igual a nossa amiga aqui que está falando da guerra. Ela tinha a mesma idade que eu, ela acompanhou a guerra do jeito que eu acompanhei. Eu também segui, eu sabia disso tudo aqui que ela está falando. E está muito bem escrito. Tecnologia, página 2, terceira linha. Como funcionaria teaticamente as técnicas heteroconscienciométricas? Está aqui as técnicas consciencioterápicas grupais, etc. Tal. Sim, já achei aqui. As técnicas heteroconscienciométricas, a terceira linha da tecnologia. Sim. Então, no caso aqui, as técnicas, são várias técnicas que nós temos aqui. Podemos... a própria técnica da Consciência-Cobaia, ela é uma técnica também heteroconscienciométrica. A própria confecção lá do círculo, né, de 360 graus, ela é o conscienciograma, ela é uma técnica, também pode ser heteroconscienciométrica, quer dizer, avaliando o conscienciograma de outra pessoa, né? A própria Conscientrafor, também ela é uma heteroconscienciométrica. Todas as técnicas que a gente consegue avaliar uma outra consciência ou outro grupo de consciências, né? A análise da manifestação, então, de outras pessoas. Me considero uma pessoa bastante diplomática e educada nas relações pessoais. Também me considero uma pessoa crítica e venho trabalhando esse meu traço para torná-lo mais assertivo e assistencial. Mas percebo que dentro de um grupo, especificamente dentro de um grupo de ICs, a postura diplomática, educada, elegante, mesmo que bem intencionada, Atares,
é considerada TACOM, como se a TAS precisasse ser feita aos berros, à força, e desconsiderando o momento da consciência. Acho muito incipiente essa postura e me sinto muito chateada dentro de um grupo que cobra uma performance com a qual não me afino. Poderia me ajudar sobre essa questão? Muda de grupo. Eu não vejo outra saída, é isso que está precisando, né? Muda de grupo. Arranja a sua afinidade. Professor. Tem uma pessoa que estava desse jeito, eu virei para ela e falei assim, faça uma IC, a partir de você, faça uma IC. Você vai melhorar. É? Uma IC. Uma IC sobre diplomacia. É. Eu sei. Não, mas ela pode fazer uma sobre diplomacia séria e tirar tudo, excluir isso que ela não está gostando. Às vezes ajuda. Professor, here now. What happens when everything about the group task is harmonized? When the group karmic process ended and resolves, what is about the process in the end? O que acontece quando tudo no grupo chega a uma harmonia e quando o processo, o grupo kármico, chega ao seu termo, assim, a uma solução? Chega a policarmalidade. Explica para ele aí o que é a policarmalidade. Que é fazer assistência sem esperar retorno. Então, há uma expansão evolutiva da interassistencialidade. As mini-peças crescem dentro da escala evolutiva do maxi-mecanismo multidimensional e interassistencial. Yes, obrigado. Professor, letra B. Eu estou começando na Unicim, ali eu trabalho com projeto diretor, com o plano diretor da Cognópolis aqui. Então, eu não estou ouvindo bem aqui, não. Tá, eu estou começando aqui na Unicim um trabalho com o plano diretor da Cognópolis. Então, pegando um gancho com esse verbete, como é que um projeto de urbanismo, paisagismo pode fortalecer o que eu estou tentando fazer através do jardim. Isso. Você viu que nós ganhamos 50 vasos de plantas aí, de todo tipo, né? Eles estão agora começando a retocar, a pintar os vasos para a gente colocar nos lugares. Certo. O caso todo é o seguinte, deixa eu te dizer. Fazem mais ou menos 17 anos que nós estamos trabalhando aqui no CAEC. E faz 17 anos que eu falo nas coisas de paisagismo aqui. Alguma coisa foi feita, mas nem 20% daquilo que a gente falava. Para você ter uma ideia, eu cheguei com um plano que eu mesmo desenhei, o que eu encontrei na Disneyland, na Disney World, em vários lugares da Europa e nos Estados Unidos, para a gente fazer aqui. Então, o primeiro era o spot afetivo, o spot romântico. Então, era colocar um banco que a pessoa sentava de um lado e podia sentar do outro. E todo fechadinho com arbusto. Entendeu? Aí no meio dos jardins. Fazer uma outra coisa que é um dédalo fechado só de planta, um labirinto, especializado para isso. Fazer os spots fílmicos, cinematográficos e fotográficos. Fazer uma série de caminhos que são as trilhas energéticas com os processos de defesa de um lado do outro. Como a maioria não está querendo fazer, eu comecei a fazer. Foi aí que nós fizemos o caminho da lógica e colocamos as 7 léguas para tampar o negócio devido ao processo da chuva. Que aqui dá chuva de tudo quanto é jeito e com vento. Se não tiver num lugar que não tem parede, você tem que colocar planta, porque senão, na hora que chover, você fica molhadinho debaixo do galpão, de tudo isso, que a chuva ela vem horizontal. Você está entendendo? Então, isso tudo nós começamos a fazer. Agora, chegou num ponto que nós fizemos o tertuliário. Aí, tinha que fazer emenda lá de casa para vir para cá, para tampar tudo, porque esse aqui é o cálculo nosso, porque o cálculo nosso inicial, isso é de 95, você tem ideia, é fazer o fechamento de tudo isso aí.
Então, nós teríamos aqui uma grande área de conveniência e de intercâmbio, de interlocução, tudo fechado, devido ao calor, o sol, a chuva e o vento daqui. E nós estamos dentro de uma verdadeira mata, que é a mata aqui, você sabe, o Parque Nacional, e tem uma mata aqui perto. Agora, então é preciso de defender isso. Agora, não é só por causa do processo da defesa pelos problemas das intempéries, não. O problema é que é muito importante colocar na cabeça do povo aqui que nós temos que viver com a natureza. Não é só com asfalto, com alvenaria, com computador, não. A gente tem que viver com os outros princípios conscienciais. Devido o quê? Devido ao processo da energia, a lignina, por exemplo, dos vegetais. Você está entendendo que é ectoplasmia, que é o fitoectoplasma. A lignina dos bichos. Lá em casa, por exemplo, nós fizemos a Base Cat. Nós já tivemos aí uma dúzia de todo tipo de bicho. Atualmente, nós estamos lá com 4. 3 dentro e 1 fora, nessa semana. Então, é sempre assim. É uma cadela e 3 gatos que nós temos atualmente. Então, isso tudo foi feito. Agora chegou um ponto que eu estava esperando fazer essa conexão, que está aqui, ó, o povo tudo gostou disso. Essa cobertura que foi feita, a turma gostou, todo mundo está falando bem disso aí. Agora, aí eu falei assim, agora é a hora que nós vamos chegar com a jardinagem. Foi aí que eu comecei a fazer o jardim a partir da minha casa, lá onde eu moro, para cá. E nós vamos colocar isso tudo florido. Isso aqui tem que ser um jardim. Era isso que a gente falava em 95. Isso para toda a Cognópolis. O ambiente é bom para isso, não tem problema, nós temos água, a gente não vive aí faltando água do jeito que o povo fala, a gente tem água, a gente sabe usar isso. Então, qual é o problema? Outra coisa, aqui é verde o ano inteiro. Nós vivemos, gente, numa primavera permanente. Aí em casa eu tenho fruto e flor o ano inteiro. Como é que é possível isso? Agora, recentemente, estava tudo amarelo lá no quintal, lá no fundo da minha casa, devido às frutas que estavam lá no chão, que ninguém pegou. É muita fruta que dá. Você já deve ter visto. Quando acontece aí as amoras, como é que fica? Fica tudo preto o chão, roxo, escuro. Tem que botar a tela embaixo. Ninguém aguenta comer o tanto de fruta que dá aqui. E outra coisa, agora nós temos um plano ainda maior, que é lá nesse terreno aí, que foi comprado, etc., que nós vamos trabalhar com ele, e nós vamos fazer ali um pomar. A nossa amiga Juliana dos Remédios deu lá uns 50 vasos, tem uma série de frutíferas. Nós já vamos indicar para colocar lá. Então, vamos fazer um senhor pomar. Agora, para isso, o que é? Já que o povo não entende isso e não tem muita paciência com essas coisas, nós vamos estuchar isso em cada um que chegar aqui. Ele vai chegar, ele vai ter que ver flor, vai ter que ter vaso, vai ver planta, vai ver o verde. Então, holopensene verde. O povo ainda não entendeu isso. Eu já estou escrevendo, já escrevi alguma coisa, mas agora eu vou falar mais sobre esse assunto com calma. Entende? E com relação, professor, ao urbanismo para a Cognópolis, como é que o senhor vê isso, assim, enquanto um ideal para o futuro? Nós temos que dar exemplo. Tudo isso que nós estamos fazendo vai dar exemplo para os conscienciólogos, os intervencionistas que vêm aqui, e vai dar exemplo para os vizinhos nossos, o que nós estamos fazendo. Eu tentei, por exemplo, através dos cactos lá da nossa amiga Marlene, incentivar isso também. Houve alguma coisa. Já tem uma turma lá de cactácea séria lá no discernimento. Mas agora, o que eu quero fazer aqui não é bem os cactos, é uma coisa mais acolhedora. Então a gente tira a unha de gato, tira tudo que espeta, você está entendendo? Vai ficar uma coisa de recepção, para receber o processo, para o povo começar a ver o que é jardim, o que é flor, o que é planta. Você, por incrível que pareça, se você for olhar o povo que vem aqui, tem muita gente que não entende nada disso, mas nada, nada, nada. A vida moderna, o asfalto e a alvenaria, encegueceu o povo, está todo mundo guia cego, matéria de natureza. É muita gente que não entende a natureza.
Então, agora, nós temos que fazer as trilhas, do jeito que já foi feita uma, depois do Rio, lá, aquela coisa toda. Tem que fazer isso tudo aqui. Eu, quando trouxe o plano, tinha até o plano de fazer um coreto, bem arrumadinho, uma construção de coreto bem arrumada, redondinho aí. Você está entendendo? Isso tudo nós temos que fazer aqui, pouco a pouco. Nós temos... Aqui, a gente comprou os terrenos do tamanho que eles são, e nesse lugar, para fazer isso. A intenção é essa. Agora, hoje nós já temos aí, só de condomínio tem uns 7 grandes. Os maiores que tem da Trifon é aqui, da Tríplice Fronteira. Então, eu preciso de dar exemplo para isso. Junto com isso, tem a turma que está trabalhando aí. O Conselho dos 500, a Ágora. Você está entendendo? Isso tudo vai ajudar. Agora, ó, aquele que quiser dar vaso de planta, quiser dar planta, quiser dar flor, nós estamos aí, nós recebemos, nós vamos cuidar dos seus filhos. Seus filhos, às vezes, enjeitados, que às vezes a pessoa muda de uma casa para outra, ou vem para cá, não sabe onde pôr isso. Manda para cá que nós damos um jeito. Se tiver dificuldade de transporte, avisa, que a gente acerta. Entende? Nós damos um jeito. Agora, gente, vocês viram os vasos que a Juliana mandou? E outra coisa, tem muitos que já tem até o nome. Ah, beleza, tem uns 10 lá fora de série. Eu falei assim, ó, esses ficam lá perto de casa. Porque lá em casa nós vamos fazer um corredor polonês de flores. E vão ter permanentemente orquídea de um lado e do outro pendurada. Quando a orquídea fenece, vem outra no lugar. Está entendendo? Tudo assim. Porque agora nós temos um orquidário, a gente pode fazer isso. E outra coisa, quem deu a ideia de colocar lá, eu já queria fazer isso, mas quem deu a ideia de dar foi o próprio Ari, que deseja colocar, que ele gostou. Outra coisa, você olha o jardim, ele tem coisa de criança e tem coisa para gente adulta, madura, coisa séria. Tem desde coisinha simples até coisa mais complexa. Entende? Agora, eu quero ver se eu arranjo mais estátuas adequadas, tudo de acordo, e vamos ver como passar no tempo, o que vai. Agora, ó, a técnica para fazer isso, que é a minha técnica, eu já usava isso em Uberaba, é a pedrinha branca. Aqui tem pedrinha branca de tudo quanto é jeito. Então, nós vamos colocar isso aí, os caminhos, tudo com pedrinha branca de um lado e do outro, para mostrar o caminho para a pessoa. Isso melhora a energia do ambiente. Eu tenho experiência disso. Então, por exemplo, até chegar na entrada aqui, eles já vão pôr um filete de pedra branca de um lado e do outro do caminho, para chamar a atenção. Entende? Do jeito que tem lá, no caminho lá de casa já tem. Vamos ver o que é que você interpreta com isso com o passar do tempo. Você já foi lá ver o jardim? Não, ainda não fui. Então, ó, você está convidado aí, não paga nada, é só ir. Está aberto. Vocês estão entendendo, né, o processo do jardim e a intenção disso. A ideia é boa, gente. Vocês precisam de ver os problemas da energia da natureza para melhorar mais depressa. Todo mundo potencializa aquilo que faz, se tiver contato com a natureza. Agora, vocês não estão, o povo não tem, as novas gerações não têm ideia disso. O processo da vida moderna perturbou isso. O povo pensa que jardinagem é para quem está doente, o cara está com depressão, então vai fazer jardinagem, dá um podão para ele. Tá? Aqui, ó. Não tem nada disso. Valdo, vocês têm que começar a entender isso. Eu quero ver vocês entender as coisas do jeito que o Roberto entende. O Roberto não entende. As pedrinhas, além da estética, ela deve ter uma função também energética. Ela tem energia pelo seguinte, a hora que bate o sol, muitas delas brilham. Aquilo chama atenção. Você sabe, o americano, por exemplo, gosta de tudo que brilha. Eles põem isso até nos filmes americanos. Então, aí é importante. Americano, principalmente quando é ouro, né? O ouro brilhante. Tenho acompanhado os cursos no IPC de São Paulo e estou ciente que se estamos determinado grupo é porque temos gabarito para assisti-los. Como seria o procedimento para acessar nosso conhecimento? Olha, o problema todo aí é você começar a trabalhar a sua memória para ter retrocognição. Aí você entra mais dentro do grupo para examinar como é que isso funciona.
Isso não tem outro jeito, não. A pessoa tem que fazer a experiência dela mesma, fazer força. Esse é o caminho. Gente, ó, vocês ainda têm uma dúzia de minutos com a Jaqueline. Pode explorar a Jaqueline. Jaqueline, aqui poderia ampliar o trinômio da terceira linha pré-IC, consciencioterapia, recessis grupal? Eu sei. Daí. Lidi. Sim, para IC, consciencioterapia, ressexis grupal. Então, é o que nós, de alguma maneira, a gente já falou um pouquinho, né? Então, muitas vezes chega o grupo e parte da estruturação desse grupo é passar por uma consciencioterapia, né? Onde alguns pontos vão ser trabalhados e sanados, né? E aonde o grupo pode se reestruturar, se reciclar para poder chegar numa ressexis grupal, né? A questão da consciencioterapia, ela vai exatamente como disse a Rosa, né? Ela vai num ponto, ela vai naquele ponto mais profundo daquele grupo. E quando o grupo ele está motivado para se tornar uma instituição conscienciocêntrica, ele se empenha mais, ele vai atrás mesmo, e os resultados são muito positivos, né? Jaqueline, na página 3, o trinomiologia, você pôs aqui na terceira linha o trinômio pré-IC, consciência. Isso aí já foi perguntado? Não, foi perguntado agora, mas ela falou só da consciência. Eu queria saber só porque aí está a pré-IC, eu não sei. A consciencioterapia ressex, tudo bem, que se explicou, mas você tinha falado da pré-IC também? Não sei. Na realidade, especificamente para IC, porque, veja bem, a pré-IC ela vai se integrar num outro conjunto de grupos, né? Então, nesse sentido, ela passa até pelo fluxo da Unicim, de pré-ICs. E uma questão que pode ser muito positiva é passar pela consciencioterapia, né? Nesse sentido, o que acontece? Por que tem relação com a ressexibilidade? Porque um grupo que vai estar mais, vamos dizer, azeitado, mais trabalhado, mais coeso, exatamente, obrigada, ele vai conseguir chegar num resultado, numa reciclagem, passar por uma reciclagem, aparar as arestas e vai conseguir concretizar um resultado grupal com mais eficácia. Jaqueline, aqui na parafatologia, na primeira linha, bem no finalzinho, você colocou a retroalimentação extrafísica. Você pode comentar isso em relação ao tema? Sim, a retroalimentação extrafísica. Assim, nós temos um grupo, nós temos intrafísico, nós temos a contraparte extrafísica. Então, as consciências que são os amparadores e também as consciências que precisam ser assistidas, né? Dentro daquele processo grupal. Existe, então, uma influenciação que pode ser bem positiva, no caso do amparo, e também um pouco, vamos dizer assim, com nuances de maior patologia com relação àquele grupo, no caso do assédio grupal, né? Então, nesse caso, existe uma retroalimentação que o grupo pode, sim, fazer assistência nesse caso, né? Eu só queria saber, assim, você acha que a ressex do grupo vai influenciar esse grupo extrafísico, do grupo intrafísico, em relação ao grupo extrafísico, e vice-versa? Com certeza.
Por que eu digo isso? Essas consciências, elas são afinizadas com aquelas consciências que fazem parte do grupo. A reciclagem, através do exemplarismo, fazendo-se a reciclagem, há toda uma influenciação positiva, uma repercussão positiva nessas consciências. Então, a princípio, sim, tem a ver com a reciclagem, tem a ver com assistência. Ok. Jaqueline, Osvaldo aqui acima no ar. Aqui na página 2, na primeira linha da fatologia, você poderia ampliar o conceito a constatação do enfrentamento grupal desassediador? Página 2. Sim, constatação. Nesse caso é quando o grupo toma ciência, então, de um traço que ele precisa reciclar e que vai ser desassediador para os trabalhos do grupo. Né? A constatação é o cair das fichas, né? Vamos dizer assim, para o grupo. É quando, então, a gente fica de boca aberta. Nossa, tem que mexer nisso. Ok, obrigado. Oi, parabéns aí pelo verbete, muito Obrigada. Esclarecedor e motivador. Na verdade, eu estou querendo enfatizar que o Grupo da Longevidade, quando foi criado em 2008, final de 2008, no decorrer do tempo houve... estavam todos juntos, mas com ideias diferentes. E foi feita uma consciencioterapia grupal e surgiu a IC. Hoje IC, né? Não sei se ainda é para IC. A eficácia da sua proposta no verbete, né? E a gente tem notícia... Nós mesmos aqui no CAEC, em 2004, 2003, 2004, nós fizemos, alguns grupos fizemos consciencioterapia grupal em função da instituição, em função do CAEC. E eu tenho assim, notícia, como a gente tem notícia aí de todo mundo, que algumas ICs aí fora, algumas unidades do IPC que recorreram à consciencioterapia grupal, realmente conseguiram alavancar o grupo numa reciclagem geral. Eu queria passar essa informação, colaborando aí com o seu verbete. Ok? Obrigada. Muito bom. Com a sua experiência da Unicim, assim, então vocês de vez em quando tinham que fazer, às vezes, uma intervenção em algum grupo, alguma coisa assim. O que vocês iam, vamos supor, vocês iam com uma demanda, aí tinha que usar diplomacia, tudo. Como é que vocês faziam primeiro o diagnóstico do problema do grupo e como é que você fazia essa intervenção, ver assim, o problema, a amplitude do problema? Porque às vezes vem com uma demanda, está tendo um problema de convivência ali, fulano, tais e tais. E aí como é que você vê com amplitude o problema real, da onde que tá vindo isso, né? Resolver com a pessoa o negócio. Como é que você, só a sua prática lá, como é que se diz isso? Então, a primeira etapa em qualquer processo paradiplomático é ouvir as partes em separado, ouvir as queixas, ouvir o objetivo, não, a causa, né? Que cada parte apresenta. Pensar, logo em seguida, repensar, porque a paradiplomacia ela se assenta no entendimento, na sinergia, e ela precisa achar soluções que favoreçam essas duas partes, onde não haja perdas e sim ganhos para os dois. Mas o maior desafio é conseguir realmente fazer a construção desse entendimento. Então, a primeira coisa, então, trabalhar a questão das causas, estudar e procurar alternativas que favoreçam essas partes
E óbvio que a gente não tem noção da amplitude, da complexidade daquele problema quando se trata de grupos. Às vezes são grupos que estão aí multimilenares. Esses problemas, eles não são de agora, né? Então, nós somos consciências muito antigas e eles, naturalmente, eles vão surgir nas inter-relações. O objetivo principal é respeitar e entender as diferenças e, principalmente, fazer com que não haja um estupro evolutivo, mas que essas partes elas consigam se entender, abrir mão de algumas coisas e conseguir chegar num consenso, numa só ideia que seja positiva para todos. Eu devo dizer que eu aprendi muito na Unicim e que eu penso que os amparadores estiveram muito presentes em todas as intervenções, realmente foi muito positivo e conseguimos chegar numa situação bem positiva. Eu acho que é simplesmente imperdível esse aprendizado, é muito positivo mesmo. Agora, Jaqueline, seu trabalho está muito bom. Agora, eu acho que você está pressionada pelas circunstâncias. Você trouxe o livro da sua mãe. 448 páginas da biografia dela. Está muito bem feito o livro, já estive olhando aqui. Você tem um exemplo dentro de casa. Ela escreve muito bem. O livro foi feito em francês, escrito em francês. E houve tradução para o português. Ela viveu em 3 continentes. Ela é um dos frutos, o livro é outro fruto da mãe dela. Então, agora, o que eu acho é o seguinte: quantos verbetes ela precisa escrever? Livro, verbete, livro. Você está intimada pela circunstância da própria vida, tá certo? Vamos dar um jeito. Os fatos são a favor. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 60 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 10 perguntas online, 24 votos presenciais. Os recados de hoje são do Everaldo sobre o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, o Alexandre sobre Teoria e Prática da Inversão Existencial, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Cristina sobre o acoplamentário e eu vou convidá-los para a prova da imagística. Olá pessoal, boa tarde. A gente gostaria de convidar os tertulianos e os telestertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que vai acontecer agora em 2 módulos, sendo o primeiro módulo agora no mês de março, no dia 23 de março, e o segundo módulo iniciando no dia 25 de maio. Esse curso tem como principal objetivo levar a pessoa a ter uma condição de implantar no seu cotidiano o CPC. Tá? É um curso com vagas limitadas, vão ser apenas 20 alunos e nós temos praticamente todas as vagas já preenchidas. Então fica aqui o convite para aquela pessoa que quer aprofundar na questão da coerência, da própria sustentabilidade interassistencial a participar desse curso. Maiores informações pode consultar a recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da Sinvexes para convidar vocês para participarem do primeiro curso que ocorrerá lá no campus de Invexologia, que é o nosso curso introdutório, o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, as datas do curso são 7 e 8 de abril, e o local é no campus de Invexologia, e o Alexandre vai estar falando um pouquinho mais do curso, a importância de estar participando e conhecendo mais sobre a técnica da Invexes. Então, esse curso ele vai ser o primeiro a ser realizado nas dependências do campus de Invexologia. Então, aqueles que quiserem sentir um pouco mais desse processo do campus, né, que nós estamos agora implantando de fato, a Sinvex já está lá, está aí uma oportunidade de participar de um evento histórico único, né, que vai ser essa primeira turma. O Teoria e Prática da Inversão Existencial, ele trata de vários assuntos bem atuais, né, problemáticas ligadas à juventude e também às técnicas evolutivas. O curso ele também trata de ressex.
Então, são temas, por exemplo, carreira profissional, questão de amizades, relação com a família, todos esses aspectos que nós vivemos na intrafisicalidade e que entram na técnica evolutiva. Então, aí está a oportunidade para todos, né, inversores, reciclantes, todo mundo que está, né, interessado em se aproximar, participar mais desse processo do campo de vexologia. Então, quem quiser participar pode enviar um e-mail para o cursos@asinvexes.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É para lembrar vocês que o programa Verbetografia EAD vai começar agora no dia 22 de março. É um projeto, assim, o curso ele é estruturado em 12 semanas, onde cada semana, a partir de quinta-feira, é disponibilizado no ambiente virtual, né, de aula virtual, aulas gravadas sobre o assunto de como fazer, são técnicas práticas de como fazer o verbete pessoal de vocês. E na própria quinta-feira a gente já tem uma aula online. Então, de 7h30 às 9h30 da noite, a gente trabalha as dúvidas que vocês, porventura, possam ter, a produção que vocês tiveram na semana, e naquele dia, então, a gente disponibiliza mais um bloco de aulas. E assim sucessivamente, são 12 semanas. O programa, então, vai começar agora no dia 23. A gente pede, né, para vocês decidirem um pouco antes, para poder a gente ter contato com vocês antes do dia 22, porque a gente precisa de mostrar para vocês como é que vocês entram no ambiente virtual. Então, a gente vai dar uma senha, vai dar o endereço virtual, né? Então, é importante que, pelo menos na véspera, vocês já tenham feito as suas inscrições, né? Para fazer inscrição, pode ser pelo telefone com CAEC, que é 45, código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail, caec@caec.org. A gente espera todos vocês. Obrigada. Boa tarde. A partir dessa próxima sexta-feira, dia 16, tem início um acoplamentário em que vai ser trabalhada a temática da anticonflitividade sob o enfoque da paradireitologia. Então, eu, professora Alcira Alves e professora Kátia Aracaki, vamos estar ministrando esse curso com vocês. Ainda restam algumas vagas, poucas, mas ainda temos algumas vagas. Então, as pessoas interessadas, por favor, procurem a recepção do CAEC. Então, no próximo final de semana, do dia 16 ao dia 18 agora. Obrigada. E mais um convite sobre a prova da imagística. Lembrando a vocês, antes dessa prova, nós teremos a prova em abril, dia 22 de abril. Antes dessa prova, então agora neste mês, no próximo, depois desse final de semana, o próximo, ou seja, dia 24 e 25, teremos 2 oficinas para trabalhar e aprofundar a questão da imagística. Então, são oficinas que vão ajudar a preparar todos para otimizar na hora da prova. Então, a gente conta com a presença de todos, está bem acessível, o valor é R$30 cada oficina, fazendo pacote junto com a prova, fica tudo por R$100. Então, dia 24 e 25 as oficinas e dia 22 a prova da imagística. E para amanhã, o verbete será adaptação cognopolita, a especialidade adaptaciologia, o autor, professor Jader Carvalho. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.